Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Que oportunidade riquíssima o Senhor nos deu de mais um dia podermos desfrutar a sua palavra. Quero compartilhar com você o texto que se encontra no capítulo 19 de Lucas, o Evangelho, poderoso de Jesus para os nossos corações. Observa comigo aí a partir do versículo 1. Lucas vai descrever a história de Zaqueu. E diz o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra lida. Senhor, aplica ela, ó Deus, em nossos corações, ó Pai, transformando, ó Deus, cada um de nós naquilo que precisamos melhorar. Ou, ó Deus, diante daqueles, ó Deus, que precisam, ó Deus, serem transformados por completo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo transforme, ó Deus, seus corações, ó Deus, que cada um sinta-se preenchido pelo poder de Deus, pela graça salvífica que é Cristo Jesus em suas vidas, Pai. Que eles possam desfrutar da salvação em suas vidas, assim como Zaqueu, como a minha pessoa e quanto tantos outros, ó Deus, que já tomaram a decisão por Cristo. Muito obrigado, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, maioral dos publicanos, ou seja, ele era responsável pela cobrança de todos os impostos em Jericó. Jericó é uma cidade influente, uma cidade poderosa, riquíssima, seu comércio era forte. Zaqueu tinha pessoas que trabalhavam para ele. Uma das coisas que é interessante observarmos é que o sistema fiscal daquela cidade dava margem a inúmeros abusos de extorsão. E Zaqueu, ele era uma pessoa odiada. Por quê? Porque Zaqueu, ele extorquia as pessoas ali. Então, assim, as pessoas o detestavam. Mas agora Zaqueu está diante de uma situação diferente de todos os outros dias. Zaqueu fica sabendo que Jesus estava ali. Zaqueu decide conhecer Jesus, ele quer saber quem é Jesus. Só que havia um grande impedimento. Havia uma multidão na sua frente. Havia um problema maior ainda, que ele era pequeno. Ele não conseguia ver Jesus, então não tinha possibilidade alguma de Zaqueu chegar até Jesus para conhecer Jesus de perto. Então Zaqueu, ele tem uma ideia brilhante. Ele sabia que aquele povo não iria abrir caminho para ele chegar até Jesus, porque era uma pessoa detestável. Então Zaqueu, ele vai correr e vai subir a uma árvore, um sicômoro, e o texto vai dizer que essa árvore era uma figueira brava. Mas Zaqueu, ele pensa o seguinte: Jesus vai ter que passar por aqui,
então eu vou conhecê-lo. Só que Zaqueu vai ser surpreendido. Por quê? Porque quando Jesus chega ali debaixo daquela árvore, antes mesmo de Zaqueu ter qualquer contato com Jesus, qualquer palavra, Jesus vai falar com ele. E tem mais uma coisa, Jesus vai chamá-lo pelo nome. Jesus vai falar, vai dar uma ordem a ele: Zaqueu, desce daí, depressa. Por quê? Porque hoje eu ficarei em sua casa. Eu quero ficar em sua casa. Zaqueu vai ter uma alegria, a maior alegria de toda a sua vida. Era um cara rico, era um cara influente, mas Zaqueu recebe Jesus com uma alegria imensa. E amados, você já observou que quando as pessoas percebem que as coisas estão dando certo para você, nem todos se alegram com você? Muitos, naquele momento, ficam murmurando, porque Jesus resolve ficar na casa daquele pecador, daquele cara que extorquia as pessoas, que roubava. Mas Jesus entra lá. Jesus tem um diálogo com Zaqueu, conversam, e Zaqueu percebe que Jesus era a oportunidade que ele tanto necessitava. Então Zaqueu ele vai reconhecer os seus erros. Zaqueu vai entender que era necessário haver mudança de vida. E Zaqueu vai tomar uma decisão ali naquele momento. Por quê? Porque ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, eu tomo a decisão agora de dar aos pobres a metade dos meus bens. E se nesta caminhada eu descobrir aquelas pessoas que eu roubei, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Aquilo que eu peguei que não era meu, eu vou restituí-los. E olha só o que acontece. De imediato Jesus vai dizer: hoje entrou nesta casa salvação. Por quê? Porque este também é filho do pai da fé, Abraão. Querido, Zaqueu vai receber o maior presente de toda a sua vida, que é a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Toda aquela multidão ela vai ficar atordoada, porque como pode um ladrão, um cara que gostava de tirar vantagem, agora ter salvação na pessoa de Jesus? Exatamente. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amigos, entendamos, pois, que diante de todas as situações, por mais difícil que seja a vida da pessoa, se ela tem um encontro real com Cristo, não tem como ele permanecer a mesma pessoa. A transformação de vida e não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu tomou uma decisão em sua vida. Primeiro, mesmo diante de todas aquelas dificuldades que ele tinha, ele decide em seu coração em conhecer Jesus. E quando nós tomamos um posicionamento na nossa vida, sempre haverá mudanças. Zaqueu toma a decisão de conhecer Jesus. E ele não somente o conhece, mas também o recebe. Olha só, observa comigo algo que é muito interessante. Mesmo Zaqueu sendo um cara que tinha hábitos desonestos, ele toma a decisão de mudar de vida. Ele toma essa decisão. E sabe, quando Jesus diz assim para Zaqueu: desce daí, desce dessa árvore. Antes disso, Zaqueu tinha decidido correr, se esforçar para subir aquela árvore. Zaqueu tinha colocado no seu coração: eu quero conhecê-lo. Então, quando nós tomamos a decisão de correr atrás do prejuízo, as coisas acontecem. Haverá mudanças. E amados, quando Jesus diz isso para Zaqueu, ele vai descer. E a palavra descer vai exatamente implicar na questão do arrepender-se, humilhar-se. E quando nós nos arrependemos, nos humilhamos na presença do Senhor Jesus, nós
com certeza, por meio de Jesus, teremos acessos ao céu, à casa do Pai, a casa a qual iremos morar por meio do caminho que é Jesus. Zaqueu naquele dia pode experimentar isso por meio da fé em Jesus. Jesus quer ver em nós mudança de vida. O que acontece ali naquele momento? Jesus vai observar um coração sincero nas palavras de Zaqueu. Então, o que Jesus espera de cada um de nós? Que nós também venhamos a agir, termos atitudes, não atitudes negativas, estarmos murmurando, mas atitudes pelas quais possamos desfrutar aquilo que Deus verdadeiramente deseja de cada um de nós. E qual é o desejo de Jesus? O desejo de Jesus é ver em nós uma reação de um genuíno arrependimento. E quando há um genuíno arrependimento, há mudança de vida. Jesus nos proporciona o acesso livre à casa do Pai. Então, Ele deseja que todos nós venhamos a ter a certeza de que quando partirmos desta terra, iremos morar no céu, salvação, vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que João, o Evangelho, capítulo 8, versículo 36, Jesus vai se expressar dizendo assim, que se após o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele trabalha ao nosso favor constantemente. Não podemos esquecer disso. Olha, veja bem, quando tomamos a atitude correta de corrermos atrás do prejuízo para estarmos na presença de Deus, acontecem coisas miraculosas, coisas que nós não podemos explicar. Somente Deus, na pessoa de Jesus, pode realmente nos dar as respostas que nós não sabemos, nós não temos. Olha só, vou só observar com você e quero que você preste muita atenção. Você conhece a história de Jonas? Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar a palavra em Nínive. Nínive era uma cidade de um povo totalmente cruel. Eles eram cruéis. Eles matavam as pessoas que eles capturavam das piores formas possíveis. Então eles eram pessoas terríveis. Aí Deus vai dizer para Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue a minha palavra para aquele povo. Então Jonas no seu coração vai entender o seguinte, eu vou pregar a palavra lá, Deus, eu conhecendo Deus, aquele povo vai se arrepender e vai ter salvação para ele. Vou não. Jonas compra passagem para Tarso, para outro lugar totalmente diferente. Só que não sabia ele que Deus estava de olho. Jonas foge das suas responsabilidades, mas vai ser cobrado por Deus. Olha o que acontece. Jonas, ao entrar naquele navio para ir para Tarso, ele não sabia o que iria acontecer. Assim como aquele povo que embarcou naquele navio. Mas assim que eles entram e embarcam, começam a sua viagem, diz o texto que há uma grande tempestade se forma. Mas para onde Jonas vai? Jonas vai para o porão do navio. Então, queridos, quando nós temos uma vida tortuosa, vivemos na prática do pecado, o pecado nos promove às profundidades da ruína, o lamaçal, o chaco de lodo, a miséria terrível, ao extremo. A doença da alma nos conduz ao inferno, ao lugar de tormento. E Jonas não sabia ele. Mas Jonas entra todo tranquilo. Vai dormir no porão do navio como se nada tivesse feito. Então ele desce ao porão. Todos os homens naquele navio começam a consultar onde era que estava o erro. Examina todos. Só que havia um que ainda não tinha sido consultado. Quando eles chegam no porão, encontra Jonas dormindo.
Então eles acordam Jonas e Jonas vai acordar e vai perceber o que está acontecendo. Eles vão dizer, qual é o Deus que você serve? Aí ele vai dizer, eu sirvo ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E o que foi que você fez? Aí ele vai dizer, foi eu que desobedeci a sua ordem. Aí Jonas vai ter a brilhante ideia de procurar salvar aquele povo. O povo estava sofrendo por causa dele. E toda nossa desobediência, pessoas sofrerão por causa de nossa desobediência. Então aquelas pessoas, elas perdem sua bagagem por causa da desobediência de Jonas. Aí tá lá agora, Jonas vai dizer para eles, joga nas águas. Eles vão pedir a Deus para que Deus não o castigue por causa daquilo que eles iriam fazer. Então eles jogam Jonas na água. Jonas desce do navio agora para a água. Então tá só descendo por causa da desobediência. Diz o texto que um grande peixe vai engolir Jonas. Jonas vai descer agora para onde? Para as entranhas do peixe. Lá nas entranhas do peixe, Jonas vai descer agora para as profundezas do mar. E diz o texto que Jonas vai passar 3 dias lá no ventre do peixe, nas profundezas do mar, na escuridão absoluta. Mas também diz o texto que Jonas vai se arrepender por causa de sua desobediência. E quando ele começa a orar, quando ele reconhece o seu erro, que ora ao Senhor, que toma a posição de ir a Nínive, pregar a palavra, diz o texto que aquele grande peixe vai vomitar Jonas na beira do mar, beira da praia. E Jonas vai passar acelerado em Nínive pregando, e aquela cidade vai se converter. Vai se converter. Então, amados, Jonas desce para o porão do navio, desce para o ventre do peixe, dessas profundezas do mar, mas Jonas também reconhece o seu erro, se arrepende, assume a sua culpa, ora ao Senhor, humilha-se ao Senhor e Deus age. Deus age em favor de Jonas. Assim como Jesus também agiu diante da decisão de Zaqueu, que também irá agir diante do posicionamento seu. Eu sei como você tem observado isso, mas quero chamar a sua atenção que por mais difícil que seja a sua situação, por mais longe que você tenha ido diante de suas atitudes, Jesus está à porta e bate, convidando você para que você arrependa-se de seus pecados e converta-se ao Senhor, para que você tenha os seus pecados cancelados e tenha vida nova com Ele. Jesus, Ele te ama e Ele está esperando um posicionamento seu para que Ele possa entrar com providência sobre a sua vida. Assim como Ele entrou com providência na vida de Zaqueu, hoje Ele também quer fazer transformação em sua vida, na sua casa. Jesus quer fazer morada em sua casa, em você, na sua família, nos seus negócios, aonde quer que você esteja, no seu casamento. Jesus quer agir, entrar com providência sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa, Senhor. Aplica ela aos nossos corações sempre, Pai. Não nos deixe esquecer, Senhor, a beleza que é o Senhor, a santidade que é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia estarmos buscando a santificação, Pai. Cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Pai, eu não sei como se encontra as pessoas que estão a ouvir esta mensagem, mas o Senhor conhece. E Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre morada, Senhor, e pessoas possam arrepender-se de seus pecados, converter-se ao Senhor e terem os seus pecados cancelados e o seu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, nós Te oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Querido, você que já é de Jesus, para de olhar para os farelos de Satanás. Olha para Jesus. Corre atrás do prejuízo. Arrepende-se. Volta atrás e deixa Deus agir em seu favor.
em nome de Jesus. Sou o pastor Ivanildo, a serviço do Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.